Hoje a Michelle vai falar sobre espiritualidade. Pode falar, Michelle, sobre a sua espiritualidade, religião, tudo o que está acontecendo na sua vida espiritual, religião, nessa entrevista, esse debate importante hoje, para falar sobre religião, vida espiritual. E ela vai estar relatando aqui sobre tudo que está acontecendo na casa dela. Bom dia, Michelle. Tudo bem? Vamos então começar essa entrevista importante falando sobre religião e vida espiritual. Pode começar. Ela vai falar sobre religião? Não, ela vai falar sobre religião. Vai, vida espiritual. Fazer uma coisa que tá legal pra falar, né? Vai falar. Ela vai falar sobre religião. Ela vai falar agora sobre religião e vida espiritual. Sobre espiritual, entendeu? Ela vai contar sobre a vida dela, vai falar sobre a vida espiritual dela, a religião, os problemas que está passando na casa dela. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aqui. Boa tarde para a Lúcia, né? Boa tarde, não vou dar bom dia porque já estamos terminando amanhã. E para começar aqui essa entrevista falando de espiritualidade e religião. Uma entrevista polêmica para falar com todo o meu público do Facebook, das redes sociais, as pessoas que me acompanham, o meu trabalho, e para saber o que está acontecendo na minha vida, que eu estou sempre publicando no Facebook, né? Eu estou sempre desabafando, né? Falando sobre... Eu estou dando risada aqui, mas é para chorar, tá, pessoal? Sobre os problemas que está acontecendo. Para começar essa entrevista, eu vou começar a relatar tudo o que aconteceu quando eu voltei para a minha casa, tá? O porquê que isso tudo está acontecendo na minha vida, esses problemas de feitiço na minha casa, que eu falo que a minha casa tá com macumba, problemas espirituais que está na minha casa, tudo o que está acontecendo. Então, para começar, eu vou começar a contar aqui o porquê que eu tô enfrentando todo esse problema dentro da minha casa, dentro do meu cajuá. Não é? Né, Lúcia? É isso aí. Gente, eu vou precisar de um copo com água, porque... Bota o copinho com água aqui pra mim, aqui, porque vai ser bomba. Vai ser um balde de emoções, como eu coloquei lá na descrição lá da minha foto. É isso aí, pessoal. Para começar a entrevista, eu vou começar a contar dos problemas espirituais que eu estou enfrentando dentro da minha casa. Problemas de feitiçaria. O Paulo Roberto, eu conheci ele nas redes sociais, tá? Ele viu uma foto minha no Facebook, se encantou com a minha beleza, porque eu estava nesse trabalho como modelo mangueirense, e ele me adicionou no WhatsApp. Ele entrou num grupo que eu tinha no WhatsApp e ali a gente começou a conversar, ele me conheceu. Aí ele pegou meu número, que meu número de telefone fica no Facebook. Ficava na época no Facebook, nesse ano de 2015, que foi o ano que ele começou a conversar comigo. E ali eu tinha grupos no WhatsApp para poder levar as pessoas para o meu Face. E ali no status do WhatsApp, eu colocava todo o meu trabalho como modelo mangueirense. Colocava minhas fotos, meus vídeos, meus videoclipes, minhas fotos como modelo mangueirense, todo o álbum a trabalho, né? As pessoas que estavam do grupo do WhatsApp no meu WhatsApp via meu status ali, meu trabalho da Ninja do Funk, ensaio sensual de praia que eu fazia, tudo isso. Então o que aconteceu? Ele me adicionou no meu número mesmo, ele saiu do grupo do WhatsApp, me adicionou ali, e ali a gente começou a conversar, a se conhecer. E ele mandando foto dele, todo musculoso, na casa dele, todo bonitão, e eu achando aquilo tudo bonito. Nesta época, eu tinha uma amante, tá? E era casada com o Dário, tá? Meu ex-marido, era um senhor de idade. E eu não estava bem nesse relacionamento com esse senhor, com esse homem chamado Dário. Eu não estava bem,
tá? E assim, o sexo não era mais a mesma coisa. Não é pela idade que ele tinha, 50 e poucos anos na época, né? Porque quando a gente começou a namorar, eu tava com 29 anos. Não, 28 anos, minto. E ele tava com 54. Quando a gente veio terminar a relação, ele já tava com 62 anos e eu já com 33 anos mais ou menos. E eu namorava o Dário, meu pai faleceu, aí eu levei ele pra minha casa, ele começou a morar comigo. E minha mãe aceitou, apresentei ele para as pessoas lá no meu quintal, para minha família, para meus primos, para minhas primas. E apresentei ele para minha mãe. Só quem não conheceu ele foi o meu pai, tá? Meu pai era vivo na época que eu namorava o Dário, mas só que meu pai faleceu e depois que ele veio morar comigo na minha casa. Porque eu fiquei sozinha, minha mãe também. Então eu achei que a presença dele lá morando com a gente ia animar a casa, ia trazer outro astral, a gente ia viver melhor. Ele topou, ele foi morar comigo lá e a gente viveu bem na época que a gente namorava e tudo. Mas com o tempo, pela idade dele, ele começou a esfriar na cama e encher a cara no botequim, beber muito, não dar valor pra mim. A gente não passeava. Meu trabalho como modelo, quando eu tinha que desfilar na estação primeira de Mangueira, né? Nos dias de desfile, no sambódromo. Às vezes ele ia comigo, às vezes não. E tinha ano que ia, tinha ano que não. Ele começou a extrapolar comigo. Ele começou a esfriar o relacionamento comigo. Beber muito, não dar valor, me xingava. Não chegou a me bater, a gente quase se atacou, tá? Mas chegou já a jogar um copo d'água na minha cara, numa discussão. E ali eu comecei a esfriar o relacionamento com ele. E eu comecei a trair ele. Com vários garotos, rapazes. Até chegar num rapaz que era professor de Muay Thai. E ele era casado, tinha filhos. E eu fui amante dele durante 2 anos, tá? E em 2013 a gente terminou a relação. Fiquei com esse rapaz, esse amante, durante 2 anos. E quando eu conheci o Dário, que eu comecei a namorar ele, foi em 2010. A gente namorava, eu e o Dário. A gente começou a morar junto em 2012. E no ano de 2012, em outubro, eu conheci esse amante. Esse amante meu, na época, que era professor de Muay Thai. Mas era casado, não me levou a sério, me enrolando, dizendo que ia largar a mulher, ia me assumir, morar comigo. Eu era super apaixonada por esse homem, louca por ele. Que ele era forte, né? Mulato, alto e tal. Mas não deu certo, tá? Era casado, não me assumiu, não queria nada sério. E o que aconteceu? Eu vim a terminar com essa pessoa em 2015. E ele não quis mais ficar comigo também, a gente terminou o relacionamento. E ele prometia morar comigo e tudo, que ele que era pra estar comigo no lugar do Paulo Roberto, tá? Eu era louca por ele, mas não deu certo o relacionamento. E eu conheci o Paulo ali nas redes sociais. Paulo viu minha foto no Face, entrou no meu WhatsApp, num grupo, depois me adicionou com o número dele normal no WhatsApp, a gente se conheceu, começou a conversar, marcamos um encontro e justamente num carnaval a gente saiu, de 2016. Saímos 2 vezes no carnaval, saímos na verdade os 4 dias de carnaval, eu que era para desfilar, com compromisso de ir para blocos na cidade à tarde, desfiles à noite da Mangueira, eu não fui desfilar. Eu passei os 4 dias de carnaval com ele, quer dizer, pulei o carnaval com um novo namorado, né? Que era o Paulo Roberto na época. Saí com ele os 4 dias de carnaval, gente. Eu era casada, não estava bem com meu marido em casa, esse Dário. Deixei ele em casa e saí com outro. Comecei a piranhar, a trair ele, entendeu? A cornear ele, tá? Com toda a razão, porque ficava enchendo a cara no botequim. Já chegou a me bater umas 2 vezes, tá? Jogou um copo d'água na minha cara, a gente discutia. Ele não tinha muita paciência, não passeava comigo. Aí, quer dizer, o relacionamento começou a esfriar na cama, em tudo. E eu só em casa, trabalhando, me estressando
entendeu? Com compromisso de trabalho como modelo, aquela coisa toda. Fazia Ninja do Funk na época. Na época, cheguei a trabalhar com Alexandre Frota, tiozinho do funk, as poderosas do funk, nessa época aí do ano de 2012. Mas foi mais pra trás, foi em 2012, né? Mas assim, eu tava ainda fazendo o trabalho da Ninja, nesse ano de 2016, 2015, que foi o ano que eu tava terminando a relação com meu marido, com o Dário. E conheci Paulo Roberto, entramos no carnaval, aquela coisa toda. Traí esse homem que morava comigo. E praticamente traí meu amante. Os dois não gostou, colocaram uma macumba em cima de mim. Agora vocês estão entendendo a situação, né? Porque eu tô explicando aqui. Foi traição. E o que tá acontecendo dentro da minha casa comigo é vingança de macumba, de feitiço que essas duas pessoas estão fazendo para mim. Mas na verdade, eu vi no jogo, como eu tenho visão, eu jogo búzios, cartas e tarô. E assim, eu tenho visão com a minha mulambo do Cruzeiro das Almas, de dentro da Calunga, de dentro do cemitério, minha Padilha. E ela me apontou e me mostrou, tá? Que quem tá fazendo essa macumba, esse feitiço na minha casa, é o Dário, meu ex-marido, não o ex-amante, tá? Porque o ex-amante até hoje tem vontade de voltar comigo, mas eu não quero. Porque na época ele não me assumiu, tá? Quem era pra estar comigo não era o Paulo Roberto, era ele, tá? Eu era louca por ele, mas ele era casado, não tinha como largar a mulher, prometia de largar e não largava, e não me assumiu e eu terminei com os dois. Aí é um trabalho sem experiência na praia, com Iemanjá, na Praia da Urca, no ensaio sensual que eu fiz em 2015, pedindo a Iemanjá para esquecer meu ex-amante, esquecer o Dário e tirar essas duas pessoas do meu caminho. Iemanjá tirou. Tanto que conheci Paulo Roberto e terminei o relacionamento com o meu marido. Ele não queria ir embora. Se eu não tivesse feito o que eu fiz de ter traído o Dário com o Paulo, ele não ia largar a minha casa. Pela idade dele, por ser um cara bem mais velho, ele não ia aceitar me perder. Pelo fato de eu ser nova, trabalhadeira, dedicada, muito responsável dentro de casa, ele não ia querer perder, né? Então a traição foi a melhor forma de eu mandar meu ex-marido para fora da minha casa, esse Dário. Então traí ele com o Paulo Roberto. Terminei com meu ex-amante. Terminei, não vou citar o nome dele aqui porque não é bom. Terminei o relacionamento com o meu ex-marido, com o Dário. E o que aconteceu, gente? Eu peguei e comecei a namorar com o Paulo. O Dário estava na minha casa ainda e teve um belo dia que no carnaval saí com o Paulo. No dia seguinte ele mexeu no meu computador, que ele não sabia mexer, ele encontrou as fotos todinha. Eu tinha batido com o Paulo Roberto no hotel. Bati foto, não. Uma foto eu bati pelada com o Paulo, com a mão nos meus seios. Uma foto que eu bati brincando, que eu queria guardar de recordação. Botei na pasta de imagens no computador. O Dário entrou, viu a foto todinha ali. E o que aconteceu, gente? Ele já estava sabendo que eu estava traindo ele. Teve uma vez que eu dormindo, ele levantou de madrugada, porque ele estava dormindo na varanda da minha casa e eu no quarto. Eu e o Dário, a gente já estava dormindo separado, né? Porque ali ele já sabia que eu estava traindo ele. E era no carnaval. Nesse dia era carnaval. Aí, no dia seguinte, um dia antes eu tinha saído com o Paulo, que foi o primeiro dia que a gente saiu. Fomos pro hotel. No dia seguinte a gente foi de novo. Aí eu dormi à noite, o Dário levantou, ficou olhando pra mim dormindo. Aí eu tive um impulso, porque eu tava dormindo, mas eu tava ligada no que tava acontecendo. E eu tava dormindo com ele em casa, com medo dele levantar e querer me matar. Querer fazer alguma coisa comigo, porque ele sabia que estava sendo traído, né? Porque ele já tinha visto a foto no computador. Aí ele levantou, ficou me olhando, eu levantei e perguntei, você tá olhando o quê? Né, Lúcia? A Lúcia sabe de tudo. Aí ele, não, nada, pode dormir. Aí tá, eu nem dormi. Fiquei acordada praticamente a noite toda, tomando conta se ele ia levantar para fazer alguma coisa comigo. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu terminei com ele, aí passou o carnaval, eu continuei indo para casa do Paulo.
com ele na minha casa ainda, que ele não tinha ido embora da minha casa. Eu errei, gente. Eu não sei dizer pra vocês como é que eu tive essa coragem de trair o Dário com o Paulo nessa situação, que o homem tava na minha casa ainda e eu piranhando indo pra casa do outro, transar com o outro. Então, assim, eu errei. Fui puta, fui. Errei, traí de uma forma ridicularizada. Ele tem toda a razão de estar jogando essa macumba hoje em dia em cima de mim, porque eu fiz muita besteira. E o que que aconteceu, gente? Eu tava muito carente, com falta de carinho, de sexo, de amor. E esse homem que morava comigo, meu ex-marido Dário, ele não me dava. Então eu encontrei no Paulo Roberto tudo isso. Eu tava muito carente. Então eu tava indo pra casa dele direto pra atrair para atrair o meu marido com ele. Olha, o que que aconteceu? Ele foi embora, o Dário, e teve um dia que eu ia na casa dele, à noite. Esse Dário não estava mais na minha casa, eu já tinha pegado as coisas dele e já tinha ido embora. E ele queria transar comigo antes de largar minha casa. Seria a última transa. Ele falou pra mim, ele me amava muito. E assim, eu amava muito ele. No começo do relacionamento a gente se gostava demais. Passeava, ia pra baile funk, eu e o Dário na época, né? Mas o que que aconteceu? Esfriou a relação porque ele não deu mais valor pra mim, ele já não saía mais comigo, ele começou a ficar ignorante, enchendo a cara no botequim, não dava aquele valor pra mim que queria, né? Aquele carinho, aquele amor, né? Aquela atenção, aquele valor, ele não dava mais. E começou a me maltratar, entendeu? A gente chegou a discutir muito, já batemos um no outro e ficou uma situação muito chata. Os filhos dele não ficou sabendo na época, porque eu também não contei, nem minha mãe, porque minha mãe ia ficar apavorada se eu falasse que ele chegou a me bater lá na minha casa. Mas assim, fiquei quieta, sofri calada, terminei a relação, ele foi embora. E teve uma noite que eu ia pra casa do Paulo Roberto umas 6 horas da noite, eu voltava pra minha casa umas 10 horas. Porque todo dia eu ia pra casa dele, ajudar ele lá, o Paulo, né? Essa época a gente tava namorando. Eu ia lá, limpava a casa dele, levava janta pra ele, porque ele trabalhava, chegava tarde, cansado do trabalho. E eu ficava lá. Às 10 da noite eu vinha pra minha casa. Aí eu tava jantando na minha casa, eu acabei de jantar, fui escovar os dentes. Na hora que eu ia pra casa dele, o Dário chamou minha mãe na minha casa, subiu lá em cima da minha casa e falou assim pra mim: vocês vão tudo se comer nos problemas. Vocês vão me pagar o que vocês estão fazendo comigo, principalmente você. Virou pra mim: principalmente você. Eu vou acabar com a tua vida. Aí eu já sabia, pô, esse cara vai fazer uma macumba pra mim. Não vai me matar, mas vai fazer uma macumba. Porque ele era macumbeiro. Ele desfilou 12 anos na Beija-Flor, tá? E era da bateria, saía na bateria. E ele tinha convívio com pessoas do meio, espíritas, macumbeiros. Ele era do meio. A mãe dele, falecida, era macumbeira também. E ele é de Minas, é mineiro. A irmã dele tinha uma pombagira na varanda dela que ela ia começar a cuidar. E eu fui lá conhecer a família dele, o irmão dele estava com câncer, muito doentinho. Família dele exemplar, tá? Quero até mandar um beijo aqui, tá? Pra Maria, tá, Maria? A relação não deu certo, eu traí ele, mas vocês são pessoas maravilhosas. Todas vocês, as irmãs dele, tudo de idade, me tratou bem. E uma irmã dele chegou a me contar. Ela riu numa preta velha e falou pra mim, lá no dia que eu viajei para Minas para conhecer a família dele, que não ia dar certo o relacionamento, que eu ia conhecer um outro homem. E que ele era um cara meio ignorante, o Dário, né? Foi sincera comigo, né? E ela gostou muito de mim, só não me lembro o nome dela. Era uma senhora de idade, irmã dele também. Todas são mineiras, com aquele sotaque de mineira. E assim, fui na parte da roça, conheci os outros familiares dele, tias dele, primas, primos, né? O irmão dele estava com câncer, faleceu no dia seguinte, quando a gente já tinha vindo embora, uma pessoa exemplar, gostou muito de mim, me trataram super bem, todo mundo me tratou bem lá, tá? Mas a relação não deu certo, e a irmã dele foi verdadeira comigo, de dizer que a gente não ia dar certo um com o outro. Então, gente, para voltar ao assunto, traí o Dário, fiquei com o Paulo, larguei meu ex-amante, até hoje
Ele tem vontade de voltar comigo, me persegue. Não sei se mexe na macumba, mas desconfio que sim. Mas é uma pessoa muito boa também, não tenho o que falar dele, só não quero falar o nome dele aqui, porque vai dar ruim, tá? É uma entrevista muito bombástica, contando a minha vida espiritual, religião, falando sobre a minha religião e tudo. E terminei com meu ex-amante, comecei a engatar no relacionamento com Paulo Roberto. E o que aconteceu? Na época que eu comecei a namorar o Paulo, eu comecei a não conseguir dormir na minha casa. Eu dava 1, 2, 3 horas da manhã, eu tava lá no YouTube escutando música, o sono não vinha. Eu não conseguia dormir, eu só conseguia dormir quando o dia amanhecia, quando dava 5 horas da manhã que vinha o sono em mim. E eu comecei a achar aquele estranho. Eu não tenho mais a minha avó Gracema para poder ela riar no preto velho dela para me explicar o que estava acontecendo. E eu também não tinha uma mãe de santo, nem nada, nem cheguei a procurar um barracão para saber o que estava acontecendo. Mas eu estava desconfiada que aquilo ali era alguma coisa espiritual acontecendo dentro da minha casa. E nessa época eu namorava o Paulo Roberto, minha mãe passou mal, meus filhos começaram a usar droga. E minha mãe foi internada, meu primo Alex teve que correr com a minha mãe. Minha mãe botou sangue pra fora da boca. A pressão da minha mãe subiu, o diabetes da minha mãe subiu, o sangue dela, né? E ela passou mal de aborrecimento, que meus filhos começaram a usar droga e perturbar minha mãe. Botaram faca aqui, ó, na cintura, andando no quintal dentro da minha casa. Sujaram a minha casa toda. O Thales, a dona Mara faleceu antes disso, e o Thales estava sozinho, morando lá na casa do seu Santos, né? Do meu ex-sogro, que criou ele junto com a minha sogra. E o Thales veio pra minha casa, juntou com o Caio, começou a usar droga. Infelizmente, o Thales começou a emagrecer muito, que ele estava gordo, bonito. E o medo da minha ex-sogra, o medo dela, da minha ex-sogra, Dona Mara, era o Caio juntar com o Thales e começar a usar droga. E aconteceu, porque ela faleceu. E o trabalho da macumba que meu ex-marido fez, esse Dário, fez com que o Thales saísse da casa dele, que a rua é perto, né? Moram perto, a casa do meu sogro, que criou meu filho mais novo. Fez o Thales ir para minha casa. E o Thales começou a arrebentar a porta do meu guarda-roupa, sujou minha casa toda em cima. Eu estava morando ainda dentro da casa. Fiquei desesperada, peguei minhas panelas, minhas roupas, meus pertences, fui morar na casa do Paulo Roberto. E eu fiquei 1 ano dormindo na casa do Paulo, quando eu larguei meu ex-marido Dário, tá? Eu ia para casa do Paulo, vinha para casa 10 horas da noite. Ia 6 horas, voltava 10 horas da noite e não conseguia dormir mais. E na casa do Paulo, eu dormia lá finais de semana. E eu conseguia dormir na casa dele sábados e domingos. Então eu falei pro Paulo, eu vou começar a dormir na sua casa. Todos os dias. Comecei a dormir todos os dias. Fiquei bem. Aí aconteceu esse reboliço na minha casa, dos meus filhos com a minha mãe. E o que aconteceu? Eu peguei minhas roupas, minhas panelas, fiz a mudança, tá? Paulo pagou a mudança, o caminhão